Olá pessoal, aqui é o professor Bruno do canal Matemática ao Quadrado, dando continuidade à nossa série sobre conjuntos. Vamos agora para a aula número 5. Falamos agora sobre conjuntos numéricos. Então vamos lá. O conjunto dos números naturais é representado pela sigla N, onde diz o seguinte: esse N ele é o conjunto formado por números inteiros positivos. O que são números inteiros? Os números que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia, que não são quebrados, não tem vírgula, não são divisões e eles não têm a parte negativa. Então eu começo sempre com o zero e aí eu tenho o número 1, o 2, o número 3, o 4, e ele vai continuando nesse processo até o infinito. Toda vez que tiver esses 3 pontinhos no final, eu digo que o conjunto ele está indo para infinito. Essa é a representação do meu conjunto dos números naturais. Então esses 3 pontinhos dizem que o conjunto ele está indo para infinito. Tá bem? Existe um subconjunto do conjuntos naturais que é o N com um asterisco em cima dele. Toda vez que aparecer esse asterisco em cima do conjunto, ele pode vir tanto no conjunto dos números naturais como nos demais conjuntos, quer dizer que esse conjunto ele não terá o zero. O zero vai ser excluído. Então, vou ficar só com o conjunto, começando com 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Os 3 pontinhos para dizer que esse conjunto ele está indo para infinito. Pronto, essa é a principal definição do conjunto dos números naturais. Prosseguindo, temos o seguinte: conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros ele é representado por esse Z e ele vai utilizar os números naturais, só que ele vai utilizar também os seus opostos. Então, se o conjunto dos números naturais a gente viu que ele vai para infinito no lado positivo, o conjunto dos números inteiros ele vai usar tanto a parte positiva como a parte negativa. Então, ó, ele vem do infinito negativo, vai passar por alguns números, eu vou colocar aqui poucos números para não ficar muito grande, então menos 3, menos 2, menos 1, vai passar pelo zero e vai prosseguir, vai agora passar pelos números positivos, 0, 1, 2, 3 e também vai para o infinito, só porque agora ele vai para o infinito positivo. Então, esses 3 pontinhos dizem que esses números eles vão para o infinito negativo. E esse daqui, desse outro lado, à direita, dizem que eles estão indo para o infinito positivo. Tá bem, pessoal? Essa é a definição do conjunto dos números inteiros. Lembrando só uma coisa aqui, pessoal. Ó, analisar essa parte de cá, ó, do zero para a parte direita. Esse daqui é o conjunto dos números naturais. Então, o que dizemos quando temos o conjunto dos inteiros? Que os naturais, eles estão contidos, lembrando que é conjunto para conjunto, então eu uso o símbolo de contido, dentro do conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque aqui, isso tudo, são todos os números inteiros. Se uma parte deles é o conjunto dos números naturais, então os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. Então, ó, sua criação se deu pelo seguinte: nos números naturais, a adição e a multiplicação entre números naturais resulta em números naturais. Agora, na subtração, isso não ocorre, pois como no exemplo 3 menos 5 igual a menos 2, que não pertence ao conjunto dos números naturais, assim, houve a necessidade da criação dos números inteiros. Logo, como a gente viu, o n vai estar contido no conjunto dos números
inteiros. Prosseguindo. Temos o seguinte, o conjunto dos números inteiros, ele possui alguns subconjuntos. Então, vamos a ele. O primeiro, o inteiros não nulos. Pessoal, toda vez que um conjunto ele tiver esse asterisco em cima, ele diz o seguinte, que o zero ele vai ser excluído. Então, ó, eu vou colocar os 3 pontinhos novamente. Esse conjunto ele vem da parte negativa, vai passar pelo menos 3, vai passar pelo menos 2, vai passar pelo menos 1. Era para ele passar pelo 0, mas toda vez que tiver esse asterisco, o 0 é excluído, então ele vai prosseguir para o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Usa os 3 pontinhos aqui no final, que esse conjunto ele prossegue. Agora, inteiros negativos. Não negativos no caso. Então, ele quer só os números positivos. Então, eu tenho o seguinte. Eu posso começar pelo 0, começar pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim sucessivamente. Esse daqui é o conjunto dos números não negativos. Esse conjunto dos números não negativos relembra quem? Relembra o conjunto dos números naturais. Muito bem. Esse conjunto não negativo, ele é o conjunto dos números naturais. Agora, se eu tenho os inteiros exatamente positivos, se eles são exatamente positivos, nesse caso eu vou tirar só o zero. O zero ele não vai estar. Lembrando que o zero ele não é nem positivo nem negativo. Então ele é neutro. Então nesse caso aqui eu quero só os números inteiros e positivos. Então vai ficar esse conjunto aqui, certo? Lembrando que é sem os naturais, sem o zero. É um subconjunto dos números naturais. Prosseguindo. Eu tenho também os inteiros não positivos. Os inteiros não positivos, ele vai pegar agora toda a parte negativa e vai parar no zero. Então, vem aqui os 3 pontinhos. Ele vai vir do infinito negativo. Ele vai passar pelo menos 3, pelo menos 2, pelo menos 1. E ele vai parar exatamente no zero. Já a parte inteiros negativos, nesse caso, como eu disse a vocês, o zero não é nem positivo nem negativo, então aqui o zero ele é excluído. Então, da mesma forma, eu pego esses 3 pontinhos, dizendo que o conjunto vem da parte infinita negativa, passa pelo menos 3, pelo menos 2, pelo menos 1 e para aqui, certo? Esses são subconjuntos do conjunto dos números inteiros. Então agora vamos para alguns exercícios para ver se a gente consegue resolver essas atividades. Então, ó, o zero pertence ao conjunto dos números naturais. Lembrando que o conjunto n ele começa do zero e pega toda a parte positiva, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, o zero está dentro desse conjunto? Sim, está. Olha o zero aqui. Então, essa daqui, letra A, é verdade. Prosseguindo. 3 menos 5. Lembrando, quando eu faço uma subtração que o meu número negativo é maior do que o meu número positivo, eu considero o sinal do maior e diminuo. 5 menos 3 dá 2. Então, eu tenho esse número como sendo menos 2. Menos 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Eu vejo o menos 2 aqui dentro do conjunto dos números naturais? Não, né? Então, essa alternativa B, ela é falsa. Agora, vamos lá. O conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros? A gente viu que sim, né? Quem são o conjunto dos números inteiros? Conjunto Z.
conjunto Z, ele vem tanto da parte negativa, passa por alguns números, menos 3, menos 2, menos 1, e agora ele passa pelo zero e vem para a parte positiva, 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, o conjunto Z, ele tem dentro dele quem? O conjunto dos números naturais, do zero para a parte positiva, eu tenho um conjunto dos números naturais. Então, nesse caso, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Prosseguindo, então isso aqui é verdade. Prosseguindo. O conjunto dos números naturais está presente ou a união dele com o conjunto dos números não positivos, conjunto dos números não positivos, a união dos naturais com os não positivos, vai dar o conjunto dos números inteiros, sim ou não. Quem são o conjunto dos números naturais? 0, 1, 2, 3. E o conjunto dos números inteiros não positivos. O dos inteiros não positivos, ele começa do infinito, passa por alguns números. Menos 3, menos 2, menos 1 e para no zero. E o conjunto dos números naturais? O conjunto dos números naturais, ele começa no zero, né? 0, 1, 2, 3, e assim ele vai para o infinito positivo. Pessoal, se eu tenho do infinito negativo no conjunto dos inteiros não positivos, começou do menos negativo, parou no zero. Nos naturais começa do zero e vai para o infinito positivo. Então, eu tenho tanto a parte negativa como a parte positiva. Então, nesse caso, eu tenho o conjunto dos números inteiros. Então, essa alternativa ela é verdadeira. O próximo, eu quero a intersecção do conjunto dos números inteiros não negativos com a intersecção dos números inteiros não positivos. Qual é a intersecção? O número que se repete nos dois conjuntos ao mesmo tempo. A gente viu que o conjunto dos números não positivos, ele vem do infinito, passa por alguns números, menos 3, menos 2, menos 1 e para no zero. E a parte dos inteiros não negativos, ele vai começar no zero e vai prosseguir para um infinito positivo. E aí, pessoal, nesse caso, a intersecção é o número que se repete nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Qual o número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo? É o zero. Então, a intersecção do conjunto dos números inteiros não positivos e os não negativos vai ser, como resposta, o zero. Zero é igual ao conjunto vazio? Não. O zero ele é um elemento. Então, se eu tivesse um conjunto aí, seria o conjunto unitário, porque eu tenho apenas um elemento. Então, nessa alternativa, ela é falsa. Tá bem? Deu para entender, pessoal, até aí como funciona? Só para a gente finalizar essa última aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho número negativo elevado a expoente par, o número vai ficar positivo. Então, 3 menos 3 ao quadrado vai dar 9. O 9, ele pertence ao conjunto dos números inteiros não positivos? Sim ou não? Aí, pessoal, quem é os números inteiros não positivos? Ó, a gente já viu aqui no exemplo acima, começa da parte negativa e termina no zero. Não pega a parte positiva. Se ele não pega a parte positiva e 9 é positivo,
Então, essa alternativa é falsa. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e vamos para a próxima aula.